Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Ludoana Barros, sou psicóloga, logoterapeuta, cristã e tô aqui hoje com vocês para nós conversarmos sobre uma vida com sentido. Nós vamos ter uma semana toda aí de lives para falarmos sobre o sentido da vida, como que nós devemos nos posicionar, o que que nos chama, o que que nos convoca, como que a gente sabe, como que a gente entende essas coisas todas, como que a gente cumpre, né, o nosso ID, o ID do Senhor. Quero aqui receber essas mulheres lindas que já entraram. A pastora Áurea, que saudade, minha linda. Flavinha já entrou, Antônia, bom dia, minhas lindas. A Jessi, a Elisa, a Paty, que gostoso. Gente, estava ali falando, a Elisa me mandou um WhatsApp mais cedo, né, lindona? Karine, bom dia, Vivi. Quero pedir aí a ajuda de vocês essa semana, com muito custo, consegui dar férias para a pastora Silvana, aquela mulher não para. E falei assim, vai descansar um pouquinho, deixa que eu cuido ali das nossas águias, das nossas mulheres. Então nós vamos aprofundar, vamos regaçar as mangas, vamos trabalhar muito, né, pra gente poder aí cumprir o nosso propósito, a nossa missão, viu? E aí, essa semana eu quero fazer algo bem legal aqui com vocês, que fala muito ao meu coração. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho daquilo que eu estudo, do meu trato com os pacientes, né? O que eu olho, para a gente poder olhar para a vida de vocês, tá? Para que isso possa aí ajudá-las, engrandecê-las. Então, preparei uma live aqui bem recheada, bem legal, para a gente poder sair daqui engrandecida. Acabei de fazer um stories, não sei se vocês já chegaram a ver, mas sobre a questão do adoecimento. Muitas vezes a gente busca ajuda. Bom dia, bom dia. A gente busca ajuda e a gente sai pior do que a gente entrou. Já aconteceu com vocês? A Ana fez uma escultura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, pra quem já entrou na live. Olha que coisa mais linda. Ela fez isso aqui ontem, ó. Vê se vocês conseguem ver. É uma pessoa que tá com uma lágrima aqui nos olhos, estão vendo? Gente, olha aqui que coisa mais linda, tanto que ela é caprichosa. Cabelo. Achei isso aqui muito lindo. E foi bem interessante porque essa pessoa, ela tá olhando um pouco pra cima. Acho que não vou conseguir mostrar. Não, vou sim. Tá vendo? Ó, se eu coloco ela aqui na frente, tá vendo que a cabecinha dela tá pra cima, né? E aí a Ana ontem ficou tentando arrumar essa cabecinha pra baixo. Falou, mamãe, ficou pra cima. Eu falei, filha, que coisa mais linda, tá mesmo? Obrigada, Elis. Gente, vamos mandar aviãozinho. Ajuda aqui a psicóloga. Me ajudem a mandar aviãozinhos. Quem puder mandar pros nossos grupos, viu? Porque eu tenho muito conteúdo aqui para passar para vocês, bastante coisa pra gente conversar, então eu quero que vocês me ajudem aí nessas questões mais internas de divulgação. Gente, mas olha só que legal, olha a chave nisso aqui. Essa escultura, ela tá com a cabecinha pra cima, né? E é uma escultura pro Dia da Saúde Mental. E aí eu falei assim, filha, sabe por que ela tá com essa cabecinha pra cima? Porque quando a gente tá deprimido, quando a gente tá triste, né? Quando a gente tá angustiado, qual que é a nossa tendência, gente? A gente fica com a cabeça pra baixo, não é? A gente meio que fica naquela posição fetal, assim, a gente às vezes até deita na cama, né, igual um bebezinho, assim, muito, muito para baixo, e a gente fica muito para dentro, a gente volta para nós mesmos. E falei para ela que a pessoa que ela esculpiu estava melhorando porque ela já estava olhando para cima, né? Ela já tinha se lembrado, ela tinha se recordado que a solução, que a salvação, que a saída não estava dentro dela, estava para fora, né? E essa semana nós vamos falar de sentido, de uma vida com sentido. E olha que coisa mais bonita. Não dá para eu falar de sentido da vida se a gente não se posiciona na vida primeiro como ser humano. Se a gente não sabe o que é uma pessoa humana. Quantas vezes a gente fica aí bagunçado com a nossa identidade? Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Então, olha só. Nós precisamos nos encontrarmos, antes de mais nada, como pessoas. Antes da gente encontrar um sentido, eu preciso me encontrar como pessoa, tá? Quem tá entendendo aí, vai escrevendo e vai conversando comigo, tá? Tô acostumada aqui a conversar com a Sil, então vocês conversam comigo. Claro que eu converso com vocês também, né? A gente tá sempre junto, mas não me deixa aqui sozinha, não. Então vai me contando aí, ó. Antes da gente encontrar um sentido na vida, eu preciso encontrar o que é o ser pessoa. E aqui tem uma coisa bem legal. Quem tá anotando, vale a pena vocês anotarem isso no caderno de vocês. O ser humano, ele tem a natureza humana, né?
A gente tem a nossa natureza, que é humana, mas nós também temos uma outra natureza. Qual que é essa outra natureza que a gente tem? Quem pode me contar? José Carlos, você que entrou aí na live, me conta qual que é a nossa outra natureza. A gente tem uma natureza humana e temos uma outra natureza. Deixa eu ver quem vai me falar. Marivalda, Ariane. Quem aí sabe qual que é a outra natureza do ser humano? Então, eu tenho uma natureza humana e tenho uma outra natureza que é... Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém vai arriscar, gente. Cadê os corajosos? Elis deve estar dirigindo. Flavinha, faz todo sentido, amo essas reflexões. Linda, glória a Deus. Isso, pastora Áurea, nós temos uma natureza espiritual. Eu vou chamar aqui de uma natureza divina, tá? Então, a gente tem uma natureza que é humana e nós temos uma natureza que é divina. E olha que legal isso aqui, né? Então, a gente entra na vida com uma missão. Todos nós aqui entramos na vida com uma missão. Quando a gente entra na vida, então, nós somos únicos. Vitor Frankl vai falando disso, viu? Eu vou trazendo aqui para vocês alguns conceitos da logoterapia, depois eu explico um pouco melhor, eu destrincho. Mas a gente entra na vida, isso mesmo, natureza humana e natureza espiritual. Então, nós somos trinos, né? A gente tem corpo, a gente tem alma e a gente tem espírito, tá? Nós temos uma natureza que é humana e nós temos uma natureza que é divina. E olha só que bonito. Então, eu sou única, eu sou irrepetível, não tem ninguém como eu, e eu recebi uma missão que é minha, tá? Uma missão que é minha, que não é de mais ninguém. Dá para eu sentar na cadeira do outro? Não dá para eu sentar na cadeira do outro. Por quê? Eu preciso sentar na minha cadeira. Quando a gente fala de um sentido da vida, vocês vão concordar comigo que cada um, a gente está indo tudo para o mesmo lugar, né? Nós estamos tudo de olho no alvo. Mas o caminho, a maneira que a gente vai caminhar, né? Os caminhos que a gente vai tomar, eles vão ser diferentes. Eu escolhi ser psicóloga para viver a minha missão. Tem algumas pessoas que escolheram ser enfermeiras, escolheram ser boleiras, escolheram ser personal organizer, né? Escolheram ser financistas. Cada um vai escolher um caminho. O importante é a gente lembrar que tudo aquilo que a gente faz na vida, todas as nossas tarefas, as nossas funções, ele precisa expressar esse caminho que me leva ao Senhor, que me leva ao Pai. Então, seja quando eu tô com as meninas, seja quando eu tô com meu esposo, seja quando eu tô cuidando dos meus pacientes, seja como eu tô dando uma live, isso aqui precisa me aproximar do Pai, para que eu não perca tempo de vida. Qualquer coisa que eu faça que me distancie do Pai, na verdade eu tô longe da minha missão e eu tô perdendo tempo de vida. Marivalda escolheu ser professora. E sabe o que é bem legal nisso? Olha só, gente, às vezes a gente entra numas crises, né, de tipo, eu fiz isso aqui a vida inteira, não me encontrei e eu quero fazer outra coisa. Tá tudo certo, não tem problema. Na verdade, o que você tá fazendo é mudar a ferramenta. Você tá mudando aí o como você vai chegar, desde que você continue edificando vidas, né, glorificando a Deus e crescendo, buscando seu crescimento pessoal, você pode fazer qualquer coisa, desde que aquela atividade glorifique ao Senhor, tá? Então, olha só, o que nós já vimos aqui. É mesmo, Marivaldo, minha mãe sempre me corrige com esse negócio, tá certo? Olha só, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Nós temos, então, uma natureza divina e temos uma natureza que é humana, tá? Duas naturezas, né? E nós temos chamado, que é único e irrepetível, ok? Esse chamado, ele nos leva a atender uma missão. Nós vamos fazer um caminho aqui. Esse chamado nos leva a atender uma missão. E essa missão nós temos que realizar. Então, qual que é a nossa primeira tarefa, nossa primeira luta aí, como seres humanos? É descobrirmos qual que é a nossa missão. Cada um vai ter uma missão. Tem gente que tem a missão de falar, tem gente que tem a missão de ensinar, tem gente que tem a missão de acolher, tem gente que tem a missão de curar, tem gente que tem a missão de organizar. Cada um vai ter uma missão. A nossa primeira luta, a nossa primeira batalha é nós descobrirmos qual que é a nossa missão. Sabe qual que é a segunda luta? Depois que eu descubro qual que é a minha missão, a minha segunda luta é manter-me fiel
a minha missão? Então, primeiro, eu preciso descobrir qual é. E aí, eu acabei de falar para vocês que tem muitos caminhos, né, pra gente desdobrar essa missão, tá? Então, se a minha missão é ensinar, eu posso ensinar em muitos âmbitos. E aí eu vou poder escolher sobre isso, sobre como que eu vou fazer, qual que é aquele jeito que mais fala comigo, com o meu coração. Depois que eu descobri, porque essa missão ela me é dada pelo Pai. Eu não invento essa missão, tá, gente? Faz sentido? Isso aqui é muito importante. A nossa missão de vida, ela não é inventada por nós, ela nos é dada. Deus coloca isso dentro de nós, dentro do nosso coração, e nosso espírito tem sede e fome de atender e de cumprir essa missão. Agora, o jeito que eu vou fazer, que vamos chamar aqui de estratégia, pode ser? As estratégias que eu vou usar, isso aí eu que vou definir. Eu que vou vendo. E isso pode mudar. Pode ser que eu decido que eu vou ser uma psicóloga. Olha só, olha isso. Deixa eu dar esse exemplo para vocês que é legal. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer a faculdade de psicologia e eu entrei numa empresa de recursos humanos. Então, olha só, eu já tinha entendido que a minha missão era ajudar pessoas. Ok? Queria ajudar muito pessoas. Queria ajudar pessoas como? Porque a nossa missão na vida é ajudar pessoas. Todo mundo aqui tem como missão ajudar e servir pessoas. Isso é único para todo mundo. Mas para mim, o que queimava no meu coração, a missão que Deus tinha instituído para mim, era que eu iria ajudar as pessoas a resolver problemas. Eu queria acolher esses problemas, eu queria ajudá-las a abraçar, né, mesmo aqueles problemas, no sentido de, olha, tá tudo bem, a gente dá conta de sair disso aqui, e então a superá-las. Então a gente abraça no sentido de eu aceito e agora a gente supera, né? A gente trabalha para superar. Ok, e eu entrei numa empresa de recursos humanos, trabalhei 5 anos com recursos humanos, com treinamento e seleção. E aí eu me lembro que uma vez eu peguei o currículo do moço, e ele era um pedreiro, e ele queria tentar uma vaga que era uma vaga que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha feito antes. E aí eu olhei aquele currículo e eu falei assim, gente, eu quero chamar esse moço, eu quero conversar com ele. Eu achei muito interessante ele querer sair de um lugar e ir para o outro. E aí eu apaixonei no moço, achei ele assim um cara cheio de energia, de visão, comprometido. Eu falei, que top esse cara, eu quero dar uma chance para ele. E aí eu liguei para o dono da empresa. Falei, ó, seu fulano, o senhor está pedindo aqui uma experiência X. O ciclano não tem experiência X, mas ele é um cara muito virado, ele é muito bom, ele tem todo potencial para aprender isso aí que você está querendo que ele aprenda. E o dono da empresa falou não. Eu era muito novinha. Falou não, eu fiquei muito frustrada, gente. Eu falei assim, gente, mas como assim? Porque mais importante do que você ter experiência em algo é você ter a vontade, a sede de fazer aquilo, de aprender, né? Nossa, eu queria uma pessoa daquela que brilhasse na minha empresa, que tivesse entusiasmo. Mas o cara dessa empresa, ele não enxergava igual eu. E ele falou não. E aí aquele dia eu entendi, eu falei, a minha missão é ajudar as pessoas a entender as limitações dela, abraçar essas limitações, a sair, né, a expandir, a melhorar naquilo que elas têm condição de melhorar, a ser o que elas devem ser. E não vai ser aqui, dentro dessa empresa, porque eu quero mais. Eu queria pegar aquela pessoa e eu queria ajudá-lo, né, a desenvolver todo o potencial dele. Eu queria muito que ele tivesse uma confiança, que a confiança dele não fosse abalada por esse não, né? Porque na época foi bem difícil falar com ele, mas enfim, ele conseguiu fazer uma transição de emprego, nós conseguimos, eu consegui ajudar ele dentro do RH, mas o que eu quero dizer é que eu vi que era pouco, para mim era pouco, então eu tinha uma missão e eu queria exercer isso em outro lugar. Gente, pode ser que para algumas pessoas tá ok, para mim não foi ok, porque não era aquilo que preenchia meu coração. Então Deus coloca uma missão para nós e nós temos todo o direito e condição de escolher qual que é o caminho que nós vamos trilhar. Agora, mais difícil, mais exigente do que descobrirmos a nossa missão, tem gente aqui que falou, acho que foi a Jéssica, né? A Jéssica falou assim, que a missão dela ainda está confusa. Então, isso aqui, Jéssica, a gente precisa ir atrás com muita força, porque isso tem a ver com a nossa identidade. Nossa missão está intimamente relacionada à identidade. A partir do momento que eu encontro isso,
agora eu tenho que ser fiel a isso. E por que é muito difícil a gente ser fiel às nossas missões? Porque nós temos uma tendência de abandonar o que é difícil. Faz sentido? A gente tem uma tendência de abandonar o que é difícil. E a gente ainda conta um discurso de que não era para ser. Se algo estava difícil, não era para ser. E isso não é verdade, viu? A gente tem vivido aí uma sociedade, uma cultura de facilidade, de busca de prazer, de querer o gostosinho, né? De querer o que é cômodo, mas na verdade a nossa vida, ela nos convoca e ela nos chama, nós estamos falando sobre o sentido da vida, para aquilo que é árduo, bens árduos, bens que me exigem. É por isso que quando surge um problema, não é que eu fico feliz com o problema, mas eu me alegro no Senhor pela oportunidade de me melhorar, de me aperfeiçoar. Porque eu sei que aquilo que está sendo colocado na minha vida, aquilo que está sendo dado, é uma possibilidade, é um presente para que eu me estique. Porque eu não tenho recurso hoje. Por que a gente chama de problema? A gente chama de problema porque hoje eu não vejo que eu tenho recurso para cuidar daquilo. Então aquilo ali é um problema. Mas na verdade eu preciso me esticar porque a solução existe. Então, se aquilo ali está na minha vida, tem como ser cuidado. E aí eu vou precisar buscar isso em algum lugar, né? Tá fazendo sentido aí? Delícia! Bom demais! Então, olha só, nós vamos conversar essa semana a respeito da logoterapia. E o que é a logoterapia, né? A logoterapia, ela é a única abordagem da psicologia. E aí, gente, eu estudo muito abordagens distintas. Por quê? Porque cada paciente, cada problema, cada pessoa, ele vai exigir um tipo de método, né? E aí a logoterapia, ela é uma escola que foi criada por Viktor Frankl e ela é a única que traz essa questão divina. É por isso que eu gosto tanto, porque é a única que trata a espiritualidade da pessoa humana. Então, a gente não fala só de comportamento, nós não falamos só de emoção, nós falamos de espiritualidade, nós falamos de um dever a ser, a gente fala de sentido, de um supra-sentido. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso durante essa semana e o que isso tem a ver com a sua vida. Olha a Cícera. Nossa, Ludo, quando eu era pequena eu dizia que ia ser psicóloga. Eu admirava o patrão da minha mãe que era psicólogo. Que lindo, Cícera. Olha só, tem muitos caminhos, né? Porque o que o psicólogo faz? O psicólogo, ele tem uma boa escuta e ele tem métodos para ajudar a pessoa a poder chegar ali na solução do problema da vida dele, né? Tem muitos passos, não necessariamente você precisa fazer uma faculdade de psicologia para você poder cumprir a sua missão. Se essa for sua missão, existem caminhos para você realizá-la, viu? E é isso que a gente precisa começar a pensar, tá, gente? Hoje, às vezes a gente olha... E aí eu quero ler uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui uma mensagem de uma querida. Eu não vou falar o nominho dela. Deixa eu ver se eu consigo... Poxa vida, acho que eu não vou conseguir compartilhar. Peraí só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se não... Não vou conseguir. Deixa eu ver. Quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem tudo a ver. Não, você acredita que eu não vou conseguir? Mas espera aí que eu já sei o que eu vou fazer. Tá, olha só. Não, porque eu não quero perder tempo, porque eu tenho muito conteúdo para passar aqui para vocês. Mas ela mandou uma mensagem. Lembra que eu passei semana passada um livro para vocês sobre jejum e oração? Eu falei que aquele livro ali foi essencial na minha vida. Ela mandou uma mensagem assim: Ludo, eu vou falar mais ou menos, porque eu não vou lembrar de cor. Mas ela me pedindo um livro de indicação, que ela queria ajudar mulheres, né, pessoas que tivessem depressão, porque ela tinha saído já de um processo de depressão. E ela não tinha conhecimento sobre aquilo, no sentido teórico da coisa, né? Mas ela tinha 37 anos e ela tem um filho, que é um filho com necessidade especial. Ela não tinha contado o que era, né? E que ela era muito tímida. Então ela tem um chamado, gente, olha só que importante, ela tem um chamado muito forte dentro dela, mas ela se sentia incapaz, ela se sente incapaz. E aí ela me pediu um livro. E aí o que eu respondi para ela? E aí eu quero falar sobre isso com vocês. Muitas vezes a gente começa a buscar fora, a gente começa a buscar teoria, jeitos de falar,
né? O que já foi descoberto, o que já foi estudado. Não é que essas coisas não são importantes. Quando a gente vai falar de sentido da vida, o sentido da vida é importante. Mas eu comecei a falar na live que antes da gente pensar em sentido da vida, a gente precisa pensar no que é a pessoa humana. Porque se eu não souber quem eu sou, se eu não souber qual que é a minha missão, e se eu não tiver um processo de decisão e falar, Deus, eu vou cumprir minha missão, custe o que custar, manter-me fiel à minha missão, eu não consigo encontrar sentido, eu não consigo realizar. É por isso que a gente fica de galho em galho. Vocês estão entendendo? Às vezes eu vou para um lado, às vezes eu vou para o outro. Por que isso? Porque eu ainda não entendi minha real identidade. Porque se eu entendo que Deus me deu uma missão, minha missão é curar vidas, é curar pessoas. Agora, tudo que eu vou fazer vai precisar me levar para esse lugar, vai precisar me levar para esse caminho. E eu não vou parar enquanto eu não realizar. Eu vou manter-me fiel, porque é isso que eu devo fazer como pessoa, manter-me fiel àquilo que o Criador colocou no meu coração. Então, quando a gente fala do sentido da vida, o sentido, na verdade, o que ele vai fazer? É a vida me clamando. São as pessoas, são as situações, são aquilo que a gente às vezes chama de dificuldade, me chamando. Quando essa moça escreveu essa mensagem, a primeira coisa que eu parei para olhar na mensagem dela era o seguinte: ela tem tanta vontade, tem tanta fome de ajudar, mas ela vai precisar olhar para ela primeiro. Ao invés de sair lendo livro, querendo se encher de teoria, é se firmar nessa missão, é firmar a identidade dela. Falar, peraí, Deus me chamou para curar vidas. Então, se Deus me chamou para curar vidas, se Deus me chamou para tirar pessoas da depressão, eu já tenho tudo. Eu já tenho Deus aqui do meu lado, eu já tenho tudo. Ludo, mas ela vai precisar de se capacitar, ela vai precisar de estudar. Ela vai, mas existe uma ordem para isso. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente tem invertido as coisas. A gente tem feito Deus pequeno e temos feito as teorias grandes. E, na verdade, nosso Deus é muito grande. Com Deus, gente, a gente já consegue. Quem tem a Bíblia, por isso que eu falo muito para vocês, vamos ler essa palavra, porque todo conhecimento, toda ciência, ela precisa estar de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Então, se você conhece, olha que lindo isso, se você conhece a palavra de Deus, se você está firme naquilo que Deus tem falado ao seu coração, o que mais que você precisa? O que mais que vocês precisam? Onde mais? Sou cheia de livro, amo todos os meus livros, leio todos os meus livros, mas sabe qual que é a minha prioridade? É a palavra. Minha prioridade é a palavra, porque a palavra me firma. E é só com uma Ludoana firme que eu consigo ser firme para aqueles que me buscam, aqueles que precisam de mim. E aí eu não titubeio, eu não tenho dúvida. Às vezes pode ter, Ludo, você já escutou a teoria do fulano de tal? Não, essa teoria eu não escutei, mas eu sei o que eu posso te falar em relação a isso aí que você está precisando. Por quê? Porque eu já li a palavra, tá na palavra. E aí depois eu vou ver a teoria do fulano de tal. É claro que é importante a gente saber a teoria do fulano de tal. Mas, gente, colocar Deus no lugar de Deus. Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. É Ele que nos inspira. É Ele que nos move. É Ele que vai soprar pra gente ir pra A ou pra gente ir pra B. A gente tem ficado perdido porque a gente tem considerado apenas a nossa natureza humana, a força do nosso braço, que tem lugar para isso, é claro que tem. A gente tem uma natureza humana, a gente tem uma força que é física e tem muita situação da nossa vida que vai ser resolvida pela nossa força física. Mas grande parte, as grandes coisas, as grandes realizações, os grandes desafios, os grandes problemas, eles vão ser resolvidos por conta da nossa natureza divina. E essa a gente precisa se conectar. Essa não vem de um jeito natural. É sobrenatural. O sopro de Deus na nossa vida, ele é sobrenatural. Ele exige um posicionamento. Ele exige que eu olhe para o Criador, que eu olhe para cima, assim como a escultura da Ana, que está aqui melhorando, que está lembrando que ela não é só uma pessoa física, que ela não é o sofrimento dela, que ela não é a dificuldade dela, que a vida não circula em torno daquilo que hoje ela vê como problema, como dor, mas que é muito maior.
Deus é infinito, Deus é grandioso, Deus é soberano. E quando ela se coloca nas mãos do Pai, quando ela entende que é tudo muito maior, que as dimensões são muito maiores, essa pessoa ela tranquiliza e ela sossega. E aí ela consegue falar: "Oh, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Tá doendo, tá difícil. Às vezes eu tô tão perdida. Eu não queria ir para esse trabalho, eu não queria estar nessa casa, eu não queria ter que encontrar com essas pessoas, eu não queria ter que olhar para as minhas contas que só aumentam, para minha vida financeira que tá uma bagunça, eu não queria de novo ter que conversar com meu marido sobre a mesma coisa, eu não queria, mas eu tô aqui, Pai, eu tô aqui. Seja feita a tua vontade, que eu faça tudo aquilo que deva ser feito com um sorriso no lábio, com o sentimento de que eu estou cumprindo uma missão, que eu me lembre que eu não sou só uma pessoa humana, mas que eu também sou uma pessoa divina. Eu tenho uma natureza divina, eu tenho uma natureza humana, eu tenho uma natureza divina. Que eu me lembre, Pai, que eu tenho um pedacinho do Senhor. E, gente, só um pedacinho de Deus nos basta. Nós não precisamos de ver tudo. A gente não, eu lembro, né, tem um trecho da Bíblia que eu acho tão lindo. Acho que é Moisés, né, quando ele fala que quer ver a Deus. Deus fala assim: ó, eu vou passar aqui do lado. E você não me olha de frente, porque você não vai suportar me enxergar. E me marcou tanto quando eu li essa passagem, que eu falei assim: Deus, eu quero ser como Moisés, eu quero ver o Senhor, mas eu quero te falar, Pai, que é só um pedacinho, é um fragmento do Senhor que me basta, é um pedacinho de luz, é um lampejo, só isso me basta, isso me coloca na minha missão. Isso me coloca fiel àquilo que o Senhor determinou para minha vida, tá? Então, gente, quando a gente fala de sentido da vida, antes da gente ficar falando de sentido da vida, nós precisamos entender o que é ser pessoa, tá? O que sou eu como pessoa. E quando eu entendo o que sou eu como pessoa, eu entendo a minha missão. Entendendo a minha missão agora, eu vou manter-me fiel a ela. E eu vou cumprir, e eu vou caminhar. Deixa eu olhar o que vocês escreveram aqui em cima, antes de eu continuar. Matilde, vai ficar salva, tá? A Cícera: hoje eu trabalho num posto de saúde como motorista. Engraçado é que eu fico numa recepção perto da coordenação. E todo paciente que sai da coordenação começa a conversar comigo. Chora, reclama. Minha linda, então, ô Cícera, deixa eu te falar. Você vai com alegria pro seu trabalho, viu? Porque você já tá sendo luz lá, né? Mesmo você estando numa outra estratégia, que é aquilo que a gente tava conversando no comecinho da live, você tá sendo usada por Deus no seu trabalho, você tá sendo luz no seu trabalho. Agora, eu também entendo que tem aí um foguinho nesse coração falando assim: eu posso fazer mais, né? E se você pode, então você deve, ok? Então eu quero te incentivar a procurar caminhos, a procurar meios, mas falar que você já está cumprindo a sua missão. Quando a gente, olha só, tem dois jeitos, né? A gente começa a ver aquele lugar que a gente está como lugar que a gente deve estar. E se eu nasci para essa época, se eu nasci para esse tempo, se eu nasci para esse lugar, então deixa eu fazer o meu melhor aqui, deixa eu ser o meu melhor aqui. Ou a gente pode ir rabugenta, falar assim: ai, queria tanto fazer outra coisa, eu podia ser mais. O conselho de padaria, o conselho que eu te dou é: vai com alegria, sabendo que você tá de outras maneiras, usando outras ferramentas, exercendo o chamado que Deus te deu, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, você, a sua natureza humana, ela quer fazer diferente? Ela quer fazer mais? Ela quer fazer melhor? Então, é sua tarefa, e vou ser ousada e vou falar que é seu dever se organizar para então você poder alcançar aquilo que tem estado no seu coração, tá? Mas não cabe frustração, é isso que eu quero te dizer, viu? E tô falando com a Cícera e com outras pessoas que estão me escutando aqui. Não cabe frustração no nosso dia, ok? Você quer mais? Ok, se organize e faça mais, porque se tá no seu coração ser melhor, ser excelente, eu creio que Deus colocou isso aí. Mas não fique frustrada com aquilo que Deus tem te dado hoje, tá? Não fale que é pouco, não fale que é ruim, não diminua, não se diminua, não diminua as pessoas que estão te buscando para fazer aquilo que você está oferecendo hoje. Dê o seu melhor, seja excelente, porque quando a gente cuida do pouco, Deus coloca a gente muito, não é assim? Olha só, fica escutando e depois pergunta se eu sou médica, que linda!
Deixa eu ver aqui o que mais. A Elisa, eu tenho melhorado muito depois que eu busquei ter essa visão. Pastora Áurea falando exatamente isso, que é lindo. A Elisa falando que não é fácil tomar decisões, mas é possível com Deus. Amém, é isso aí. A gente precisa, gente, tomar decisão e se manter fiel, tá? Se tem uma coisa que eu quero que vocês escrevam, é isso. Devo me manter fiel às decisões que eu tomo. Às vezes a gente até fala, né? Isso aqui é de Deus. Eu orei, jejuei, refleti, cheguei a essa conclusão aqui. Então eu vou fazer tal coisa e eu vou pôr uma data para isso aqui acontecer. E quando que eu vou parar? A gente para quando a missão é concluída, né? Então qual que é a missão? A gente precisa ter o fim em mente das coisas. Tudo aquilo que vocês começarem, né? Uma vida com sentido, é uma vida que tem um fim em mente. Onde eu quero chegar? Por que, Ludoana, que é tão importante ter o fim em mente? Porque você vai desanimar. Gente, não acha que é só a Fabiana ou a Morgana que começa uma coisa e que para, quer parar. Não é não, isso é de todo mundo. A gente quer parar, porque fica difícil, principalmente agora, no jeito que a cultura tá, a sociedade tá. A gente vive prazer assim, ó, adoidado, né? A gente não suporta um banho gelado, a gente quer tudo gostoso, quentinho, do bom e do melhor. Mas olha só, se eu tiver a minha visão, a visão de onde que eu quero chegar, eu sei que eu só vou parar quando eu chegar. Então eu vou ter dificuldade, vai ser difícil, vai ser doído, mas eu vou permanecer, eu vou continuar, tá? Então você precisa escrever a sua visão de futuro. Quando a gente, Elis, deixar o orgulho e o ego de lado, gente, isso aqui me fala tanto sobre casamento, por exemplo, olha só, quantas vezes eu já podia ter divorciado? Nossa, inúmeras vezes, inúmeras, principalmente no começo do casamento. Podia ter divorciado. Por quê? Porque me irritou, porque me incomodou, porque já tá comprovado que não me entende, tá comprovado que não me escuta, tá comprovado que não muda. E aí a gente começa, né, colocar todas as justificativas aqui na nossa cabeça. Já fiz de tudo, já entreguei para Deus, já orei, a gente fala. O que faz a gente permanecer? É a visão de futuro, é a missão, é onde eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? Eu quero estar velhinha com meu marido. Quero ter os nossos netos em volta da gente. Ludo, mas custe o que custar? Custe o que custar. Então, olha só. Se é um custe o que custar, eu quero viver amargurada? Eu quero viver brigando? Eu quero viver triste? Eu quero viver irritada? Não. Primeiro que as minhas filhas não merecem isso. Para começar, né? A história aqui no mundo bem naturalzão. Segundo, que meu casamento não tá eu e meu marido. Meu casamento é um tripé. Sou eu, meu marido e Deus. Então, de novo, não vamos diminuir Deus nas coisas. Se eu desisto, é porque eu falo que Deus já caiu fora, não é? Que como que eu vou cair fora antes de Deus cair fora? A gente pode fazer isso? Não, não é lícito fazer isso. Então, olha só, Deus, tá bom. Então, eu tenho um compromisso com o Senhor, acima de tudo. O Senhor é fiel, o Senhor não falha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não quero viver arrastando corrente. Eu quero viver o melhor dessa terra. Então, Pai, me ajuda. O que depende de mim para viver o melhor dessa terra? Eu vou entregar o meu marido para o Senhor. Vou me entregar para o Senhor. E eu quero viver uma vida reta e uma vida santa. Porque, gente, não existe casal com problema onde a pessoa, mas eu estou com problema com meu marido, eu sempre posso me posicionar melhor para diminuir o problema. Talvez eu não vou resolver, porque, sei lá, às vezes a pessoa tem um problema de vício, por exemplo. Hoje é algo que a gente tem tido muito, né? Vício em pornografia. Como as pessoas têm sofrido com isso? Como que a gente faz, né, com isso? Nós temos que orar, temos que buscar ajuda. Não dá para enfrentar isso sozinho. Então, existe uma natureza que é humana. Nessa natureza humana, a gente precisa buscar todos os recursos, precisamos buscar as ajudas. E existe uma natureza que é divina, né? Essa natureza divina que olha para o alto, que tem essa conexão com o Pai, que também precisamos buscar ajuda. Mas saber que nós não estamos ali sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. Independente daquilo que a gente está passando, nós nunca estamos sozinhos. Nós não somos chamados para arrastar corrente nesse mundo. Ninguém é chamado para arrastar corrente nesse mundo. Deus te fez para o bom, para o agradável e para o perfeito. Para você alcançar esse lugar, você precisa de uma conexão com Ele, tá? Então, existem coisas, muitas, a maior parte das coisas na sua vida, que não vai dar para contar com a força do seu braço. A força do nosso braço leva a gente até um lugar. Ela não leva muito adiante, né? A partir dali, a gente precisa dessa conexão com Deus, tá?
Aí a Cícera falou, tudo é sobre Deus, por Ele e para Ele. Amém. Ó, a Morena, sou voluntária de alfabetização de adultos e amo ensinar as pessoas e a enxergarem o mundo das palavras. Muito lindo. Paloma falando do vir a ser, isso mesmo. Quem tem um pelo que, suporta qualquer como. Ó, Paloma, nós vamos aprofundar, viu, nessas coisas. Eu só tô aquecendo aqui. Deixa eu ver que horas são. Que lindo. Então, vamos lá, gente. Então, qual que é a proposta dessa semana? Nós vamos estudar um pouco de psicologia, nós vamos estudar logoterapia, né? E eu vou passar alguns trechos da Bíblia para vocês, para que a gente possa realizar o sentido da nossa vida, tá? Então, tem gente aí com dúvida de qual que é a minha missão, de qual que é meu propósito, qual que é a minha identidade. Nós vamos conversar sobre isso tudo essa semana, tá? Então, olha só, quando a gente quer, todos nós, né? A gente quer agir na vida com ousadia, a gente quer agir na vida com coragem. Já pararam para pensar o quanto que a gente fala assim, eu quero me posicionar melhor, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Qualquer senso de missão que Deus colocou no seu coração, ele vai atingir um algo ou um alguém, tá? Tudo aquilo que grita no nosso coração, que vem de Deus, ele não nasce em mim e morre em mim. Ele nasce em Deus e ele termina em Deus, tá? E assim precisam ser todas as nossas ações. Eu só tô falando com outras palavras aquilo que eu falei no início da live. Então, Senhor, em Ti começa, em Ti termina. Começa em Deus e termina em Deus. Tudo aquilo que eu vou fazer precisa, para cumprir a minha missão na vida, precisa atingir um algo que é maior do que eu, ou um alguém que é maior do que eu. É assim que a gente vai se realizando, é assim que a gente vai cumprindo sentido. E aí aqui eu trouxe um trecho que está lá em Gênesis 12:1, né? Que é quando Deus fala para Abrão, olha só, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu gosto muito desse trecho, gente, porque é difícil morar perto de parente, mas é mais difícil ainda morar longe. É muito difícil morar longe. Por quê? Quando a gente está longe, a gente está por nossa conta e risco, no sentido material da coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 meninas. Se eu adoeço, eu tenho que ir doente buscá-las na escola. Se eu adoeço, eu tenho que fazer comida doente, né, com elas. Por quê? Porque sou eu, as 2 e meu esposo. Não tem uma rede de apoio pra gente contar. Tem muitas pessoas que moram perto de parente e também não tem rede de apoio. Tem problema, né? Eu entendo isso, eu sei disso. Mas é bom termos pessoas que a gente conhece por perto, né? Pessoas que a gente minimamente pode contar ali para alguma coisa. Então, quando Deus fala para Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, eu sempre fico muito pensativa. Eu falo, poxa vida, Deus estava tirando Abrão do conforto. Deus estava tirando Abrão do conhecido. Deus estava tirando Abrão de ser servido para começar a servir. Ele estava tirando ele daquilo que era fácil, já estava prático, de tanto já ser repetitivo, era a vidinha que ele conhecia, e agora ele ia precisar ousar, ele ia precisar ter coragem. Eu acho isso aqui muito bonito, sabe por quê? Porque Deus não conseguiria, não é que ele não conseguiria, eu não posso usar essa palavra, mas Deus não iria prosperar Abrão na casa de papai e mamãe. Deus queria que Abrão vivesse a história dele. Deus quer ser pai de Abrão. Deus quer que Abrão confie e dependa dele. Deus quer guiar Abrão. Sai e vai. Para onde? Como? Como que vai ser? As pessoas vão me aceitar? Elas vão me entender? Esse projeto vai dar certo? Deus fala assim, eu vou te guiar. Você vai que eu vou te guiar. Gente, o sentido da vida, ele é uma luz que nos ilumina. Vai iluminar cada um de nós de um jeito diferente. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem algo a ser fiel, cada um de nós vai ter um caminho a ser trilhado. Mas Deus quer te guiar. Ele não quer que você fique parada numa zona de conforto, porque tá gostoso, porque é conhecido. Ele não quer que a sua timidez te impeça de segui-lo, de profetizar a palavra, de posicionar, de fazer aquilo que é certo. Nós não podemos nos calar. Gente, o silêncio dos justos tem feito o mundo andar num caos.
Porque quando eu me calo, eu permito que outras pessoas se posicionem, que outras vozes se acheguem. E isso é responsabilidade nossa, sermos voz do Senhor nesse mundo. Nós precisamos ser voz, presença do Senhor nessa geração, começando na nossa casa, na nossa família. Então, para isso eu preciso saber que eu tenho uma natureza que é humana, mas eu tenho uma natureza que é divina. E por eu ter uma natureza divina, eu preciso expressar isso na minha vida. Quantas vezes a gente só expressa um pedaço? A gente só expressa essa carnalidade nossa. E nós precisamos expressar a espiritualidade do Pai. Então, olha só, a gente precisa sair da casa, precisa sair do conforto. E aí Deus vai narrando as promessas sobre a vida de Abrão, né? E aí, Deus, a partir dessa obediência, dessa ousadia, dessa coragem que Abrão mostra que ele vai ter, né? Deus fala assim, Abrão, quando você fizer isso, e eu acho muito lindo, gente, porque não é que Deus já preparou tudo, no sentido assim, preparou, já estava preparado, mas ele já não entregou tudo, né? Abrão, tá aqui, ó, sai daqui e vem pra cá. Não, não é assim não. Abrão, me segue. Deixa eu te guiar. Deixa eu te mostrar. Vai ser difícil, vai ter desafio, mas eu tô com você. E é isso que a gente tem que se lembrar. Deus tá com a gente. E aí Deus fala assim, quando você fizer isso, quando você usar, eu vou fazer de ti uma grande nação. Essa é a número 1. Eu vou te abençoar. Número 2. Eu vou engrandecer seu nome. Número 3. Ser tu uma bênção. Número 4. Deixa de ser você o abençoado. Deixa de querer você, as coisas tudo para você. Para de pensar só no você. A vida é muito mais que isso, Abrão. Tem uma nação te esperando você sair dessa casa, esperando você sair da zona de conforto. Ser tu uma bênção. Vai tu servir. Você já foi servido demais. Gente, o quanto que nós já fomos servidos? O quanto que nós já fomos mimados? Será que não é hora agora da gente começar a agir, a fazer? A felicidade, tem um filósofo que fala isso, eu acho que é o Kierkegaard. Ele fala assim, que a felicidade ela é como uma janela que abre para fora. Ela tá para fora. Às vezes a gente fica em casa, né, sendo mimado, sendo servido, sendo cuidado. E aí eu não tô falando só de quem mora com pai e mãe, mas é quem tá no mesmo trabalho, na mornidão, convivendo com aquelas mesmas pessoas no mesmo posicionamento, do mesmo jeito, uma vida morna. Tá lá tratando o marido da mesma forma. Não é que a gente tem que mudar. Para Abrão, ele precisou mudar a geografia. E muitas vezes nós vamos precisar mudar a geografia para dar uma chacoalhada na nossa vida. Mas é muito mais do que isso. É porque quando Abrão muda a geografia, automaticamente ele é convocado a mudar o posicionamento dele. Agora ele era o cara. Ele era o cara, ele não era mais quem estava sendo servido na casa, ele tinha que servir. É muito diferente, gente, o posicionamento de uma pessoa que serve e o posicionamento de uma pessoa que é servido. Um é passivo, o outro é ativo. Um tá atento, o outro tá disperso. Quem que a gente tem sido na vida? A gente quer uma vida com sentido, mas para isso eu preciso de entender que eu tenho uma missão, assim como Abrão teve uma missão. E aí Deus continua, né? Deus fala assim, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que lindo isso! O plano para a vida de Abrão e o plano para a sua vida, ele é muito maior do que você mesma. Às vezes a gente não faz aquilo que deve ser feito porque nós ficamos achando que é só a nossa vida que está sendo prejudicada. Tá tudo bem eu não fazer, eu não importo, eu não cuido de mim mesmo. Então eu vou continuar aqui do jeito que eu tô, frustrada, angustiada. Você não acha que essa frustração e essa angústia ela pode vir direto do coração do Pai para o seu coração? Você pode ser tão mais. Você pode fazer tão mais. Você pode servir tão mais. Você pode amar tão mais. E você fica frustrada porque você sabe disso, porque você tem alimentado apenas a sua natureza humana. E nós precisamos cada vez mais nos submeter, alimentar, cuidar da nossa natureza divina. É ela que dá velocidade. É ela que dá intensidade, é ela que nos mostra a intencionalidade. É por ela e é para ela que a gente vive. Então não subverta as coisas, viu?
Olha só, então o sentido ele tá sempre fora de nós, tá? Esse aqui é um ponto muito importante, ninguém encontra sentido em si mesmo. A gente precisa ouvir a vida, o que a vida tem me chamado, o que a vida tem falado. Às vezes eu posso ter sonhado, não sei, em ser psicóloga minha vida inteira, vamos supor que eu não fui. E hoje eu tenho aqui, ó, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho um pai que depende de mim, eu tenho uma mãe, e que é aquilo que a Cícera estava falando, né? E eu vou fazer o quê? Isso é a vida me chamando. Isso é a vida me chamando. Ludoana, você pode não ter feito uma faculdade. Cícera, você pode não ter feito uma faculdade. Mas se tem alguém aí que está batendo na sua porta, você precisa cuidar. Você precisa fazer. Você precisa agir. Esse é o sentido da vida hoje. Não é ficar frustrada. Não é falar que não era isso que eu queria fazer. Não, é fazer. Agora, se eu posso mais, se eu quero mais, então eu devo cuidar disso, né? Eu devo me organizar. E aí, uma coisa que a gente vai conversar bastante é sobre essa questão do sentido, e esse é um termo que ele é muito usado por Viktor Frankl. Para quem não conhece, ele passou por 4 campos de concentração, ele sobreviveu, né? Depois ele trabalhou como neurologista, psiquiatra, lá na Universidade de Viena. Gente, sabe quantos livros que o Frankl escreveu? 39 livros. Tem 27 línguas que traduziram os livros dele. Esse homem foi muito grande, né? E o que eu acho mais bonito na vida de Frankl é toda a dificuldade que ele passou. E de ter encontrado sentido em toda e qualquer dificuldade. Deixa eu só contar essa história aqui para vocês, antes da gente ir finalizando hoje, porque eu acho essa história muito bonita, ela mexe muito comigo. Conta que quando estava começando a Segunda Guerra Mundial, por ele ser judeu, eles começaram a escutar os burburinhos, né, que o povo judeu estava sendo levado para campo de concentração e lá eles iam morrer. E o Frankl, na época, né, os pais dele moravam lá, em Viena, ele tinha acabado de se casar, tinha um pouquíssimo tempo que ele tinha se casado, e ele tinha recebido um convite para dar aula numa universidade lá nos Estados Unidos. E aí, então, com isso, ele conseguiria sair, né, de Viena e não iria para o campo de concentração, que provavelmente iria acontecer por ele ser judeu. Só que os pais dele iriam ficar. E aí, Frankl não sabia o que fazer, né? E estava andando nas ruas de Viena, e ele passa perto de uma igreja, e essa igreja tinha sido bombardeada, e aí tinha uma pedra, e ele pega essa pedra, e ele acha muito interessante porque ela tinha um número lá de um dos 10 mandamentos, né? E era a única coisa que tinha na pedra, era um número. E aí ele me leva essa pedra para casa do pai dele, e tá lá com o pai dele conversando. E aí o pai dele fala assim, filho, eu sei qual que é esse mandamento. Por causa desse número aqui. Esse mandamento é honrai pai e mãe. E aí Frankl fala assim, bom, então eu entendi o que eu preciso fazer. Eu vejo o sentido, quando ele estava andando, ele estava pedindo um sinal, né, para Deus. E aí, quando o pai dele fala que aquele número naquela pedra era um dos 10 mandamentos, que era um honrar pai e mãe, ele entendeu aquilo como um sinal de Deus que ele deveria ficar. E Frankl, então, decide ficar, ele recusa essa posição lá na Universidade dos Estados Unidos. E ele fala assim, meu povo precisa de mim, meu pai precisa de mim. E eu vou estar lá para ajudar meu povo. Gente, olha como que isso é grande, né? Esse homem tinha toda a condição de escapar de um sofrimento inimaginável, terrível, mas ele decide ficar. Ele decide ficar por quê? Para ajudar as pessoas, né? Para apoiar, para suportar. Ele entende que ele, como médico, ele tinha um dever. Ele viu ali na profissão dele um sentido. Um homem que entende que foi chamado para aquele tempo, para aquela hora. Quantos de nós, na dificuldade, a gente abandona o barco porque a gente só pensa na gente. E muitas vezes essa dificuldade é Deus mandando para você, inclusive para você poder ajudar outras pessoas, para você poder ser luz, para você poder orar por elas, para você poder se posicionar, aconselhar, abraçar, beijar, orar, né? A gente precisa mudar, né? Eu creio, às vezes eu escuto, quando eu leio essas questões de Frankl, os nossos sofrimentos não são tão grandes assim. Ninguém aqui está sendo convocado para um campo de concentração.
né? Os nossos chamados não são dessa natureza. Mas ainda assim, eu entendo que nós temos grandes desafios na vida, nós temos grandes dificuldades na vida. Vamos colocar isso na proporção direito. Vamos olhar isso diante do Pai como uma oportunidade. Falar, Deus, minha missão vai ser cumprida. Eu vou aceitar o chamado da vida. Eu vou topar esse chamado, porque eu sei que é para a tua glória, eu sei que é para a tua honra. E eu vou fazer com alegria, com um sorriso do rosto. Eu não vou ficar com a cara amarrada, nem choramingando pelos cantos. Eu não vou ficar irritada ou deixando as emoções me governarem. Não, quem me governa é o Senhor. Eu sei a força que me puxa, eu sei quem me chama, eu sei a quem eu devo, né? Respeito, a quem eu devo honra, a quem eu devo glória, viu? Então, quero te pedir hoje, minha linda, para que você se posicione na vida, que você entenda o senso de missão. Por mais que você não saiba me escrever, minha missão é essa. Entenda que a sua vida tem um senso de missão. E a sua missão precisa ser realizada hoje, naquilo que Deus te deu hoje para cuidar. Que seja limpar um armário, que seja fazer um almoço, que seja cuidar de uma criança, que seja trabalhar fora, que seja estudar, que você faça tudo com muito amor, que você faça tudo para Ele, por Ele, que as pessoas possam olhar no seu olho e ver a bondade, ver a luz, ver a generosidade do Espírito Santo do Pai dentro de você. Você tem uma natureza humana, mas você tem uma natureza que é divina. Olhar para dentro não é solução. Nós fomos feitos para olhar para cima. Amém? Faz sentido? Que bênção, gente, que bom, viu? A Jucimara falando que Deus falou com ela. Antônio, uau, essa live foi uma resposta de Deus para minha vida. A Cícera, amém. Leiló que entrou, não sei se você tá aí ainda. Que bom te ver, Leila. Renata, que saudade. A Jéssica, eu quero fazer mais. Jéssica, se está no seu coração, faça, viu, minha linda? Faça. Pequenas coisas. A gente não precisa querer grandes realizações, viu? Pequenas coisas. Pequenas coisas são grandes. É isso que a gente precisa começar a perceber, né? Pastora Áurea, sou assistente social, mas sempre desejei e sabia que seria um profissional da área de psicologia. Hoje eu me formei psicanalista e terapeuta. Que linda, pastora Áurea! Obrigada, Ludo. Você me inspirou em busca dessa missão, dessa realização. Gente do céu, que delícia! Essa live aqui é por amor. A Elis chamou aí um tanto de gente, que gracinha, gente, ó, vou pedir para vocês amanhã, vocês me ajudem, que eu tô aqui sem a pastora, né, durante essa semana, e eu vou precisar da ajuda de vocês pra gente compartilhar essa live. Vamos tirar uma foto, e aí quem puder colocar nos stories, deixa eu arrumar meu cabelo pra ficar lindona, vou tirar os comentários, ó, coloca nos stories, chama pra gente estar aqui durante a semana, turn off, tá aqui. Deixa eu dar um sorrisão lindo, 1, 2 e X. Olha só, me marca lá, vou deixar a live salva por 24 horas, viu? Depois essa live vai pro viveiro, então quem quiser compartilhar, voltei, deu poor connection aqui, compartilha nos grupos e amanhã eu vou trazer uma coisa linda aqui pra vocês, que na verdade era pra eu trazer hoje, mas eu não consegui, não tem problema não. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre quando a gente tá meio atolado na vida, sabe? Como que a gente faz? Vou passar para vocês uma receitinha que eu uso na clínica de como que a gente age quando a gente tá atolado na vida, viu? Então te espero aqui amanhã, 7 horas da manhã. Gente, um beijo grande, obrigada, viu, pastora? Uma bênção sua presença aqui, você é muito querida e amada. Beijo grande, gente, fica com Deus, até amanhã, 7 horas.